Sejam muito bem-vindos ao programa Marketing Business e nessa semana nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar de uma paixão nacional e, evidentemente, como é um programa destinado ao mundo do marketing e a negócios. Ele é um profissional que, além de ser um ícone no segmento do futebol, altamente querido, altamente carismático por todo o seu comportamento, é um grande profissional e tem uma carreira como jogador brilhante. Ele começou jogando no Santa Cruz, depois no Guarani, São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense, Flamengo, o Sporting de Portugal, o Newell's Old Boys da Argentina, o Real Madrid, onde, enfim, foi considerado o melhor zagueiro da Espanha. Jogou 2 Copas do Mundo, a da Itália de 90 e dos Estados Unidos de 94, no qual se consagrou tetracampeão mundial de futebol e é um comentarista que todos adoram no meio da televisão, é um profissional também da área de marketing no mundo do futebol, enfim, tem aí um currículo muito extenso, além de ser um grande personagem também icônico no meio de futebol. O meu querido amigo Ricardo Rocha. Ricardo, prazer enorme tê-lo aqui no programa Marketing Business. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco de futebol, de marketing também, né? Porque é uma coisa que eu gosto e de algum tempo também faço, né? E estou feliz de estar aqui com você e parabéns pelo sucesso do programa. Você tem arrebentado. Que bom, Ricardo, eu fico feliz. Vejo teus programas consciente nas perguntas, um cara direto. Isso é muito bom, é o que está faltando no Brasil isso hoje. Parabéns. Que bom, Ricardo. Fico muito feliz. Sem dúvida, para nós é um grande prazer. A gente que vem recebendo personalidades desse mundo do marketing e você, sem sombra de dúvidas, vem cada vez mais se destacando como um profissional também da área e muito bem envolvido com sucesso no futebol. Ricardo, primeira pergunta. Como é que anda o futebol brasileiro? Bem, as pessoas têm criticado muito o futebol brasileiro. Eu acho que melhorou dos últimos anos para cá. Algumas leis foram colocadas, né? Jogadores... A maioria das vezes cobrando em dias, que é uma coisa que na minha época era normal, 2, 3 meses sem receber. Poucos clubes no Brasil, eu diria o único, São Paulo, eu consegui receber em dia todo o meu contrato, todos com um pouco de atraso, outros com muito atraso. Então, a Lei Pelé veio para ajudar muito o jogador, né? A gente era preso na nossa época. Você fazia um contrato, não renovava, você ficava 2, 3, 4 meses, 5 anos, 10 anos sem poder sair. Hoje em dia a Lei Pelé ela te ampara, é muito bom para o atleta. Eu acho que mudou até muito radicalmente. Eu acho que tem que ter um meio termo. O clube perdeu um pouco a mão. Ele às vezes vende um jogador e ele é criticado, mas ele tem que vender, porque daqui a 1 ano, 6 meses o jogador está livre. Então um jogador que você podia pegar 20 milhões, às vezes faz acordo por 5 milhões. Então esse é o futebol. Mas assim, mudou para melhor. Eu acho que o futebol brasileiro tem melhorado. Se você colocar hoje... Quem vai ser campeão brasileiro? Uma hipótese. Eu não digo como está jogando hoje. Você bota o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, né? Muitos clubes, e clubes como Ceará, Fortaleza, que cresceram muito no Nordeste, né? Que entraram nessa época de gestão. Bahia aí está sendo comprado, estão falando pelo Manchester City. Essa onda de SAF que a gente vai falar está no Brasil. E vários clubes vão ser... Né? O Bragantino foi comprado. Sucesso, não é SAF, um sucesso. O Bragantino não é SAF, mas foi comprado pela Red Bull. Então é um sucesso absoluto. Então a tendência é cada vez mais o futebol brasileiro ser um sucesso. E vamos fazer ainda grandes jogadores como estão fazendo e mandando para a Europa. Ricardo, o futebol, nós que somos apaixonados pelo esporte, mas acima de tudo é um grande negócio. Um negócio nacional e evidentemente um negócio mundial. Eu fiz uma pesquisa rápida, o futebol movimenta anualmente cerca de 300 bilhões de dólares. Times de futebol do mundo lucram com transações de futebol mais de 5 bilhões de dólares. Enfim, são cerca de 160 milhões de torcedores, isso evidentemente consumindo produtos dos seus clubes. Enfim, o Brasil vem se destacando, ainda está muito aquém desses números, mundialmente falando, e eu acredito agora com essa chegada da SAF isso possa, sem sombra de dúvidas, ter uma valorização ainda maior por profissionais competentes, né, de gestão, de marketing, que vão introduzir isso no futebol. Ricardo, o futebol brasileiro ele vem crescendo, mas falta muito. O que falta para chegarmos a esses números internacionais? Gestões competentes.
Competência. Essa SAF ela veio para isso também. Você é a favor da SAF? Depende. Você primeiro, eu tenho falado muito, toda pessoa. Vamos dizer, o Botafogo chegou agora um presidente, né, o dono da SAF, comprou o Botafogo. O bom é o seguinte, quando você fala, os jogadores nossos são vendidos por 20 milhões de euros, pra gente tá maravilhoso. Lá eles fazem transações de 100 milhões. E isso pode acabar. Por quê? Porque o cara vem com dinheiro. Ele é um inglês. Né? O dinheiro vem de quê? A maior moeda mais forte, a Libra é a moeda mais forte hoje. E o que é que acontece? O cara vem com 20 milhões, não precisa ter o dinheiro, eu não vou vender, eu só quero 60 milhões no meu jogador. E aí a gente vai começar a ter um parâmetro melhor para o futebol brasileiro e essa grana entrar mais forte. A gente precisa. Se você vem aqui com 20 milhões de libra, você está falando em 140 milhões. Eu estou muito preocupado com o seguinte, é o valor que estão vendidos os clubes, tá? Por quê? Por quê? Lukaku, se eu não me engano, uma das transferências mais caras custou 150 milhões. De libra ou foi de euro? Vamos dar euro. Isso dá 900 milhões. O Botafogo Futebol Clube, que tem uma história... Inteiro, foi vendido por 400. Cruzeiro 400. E te digo mais, tá? Isso tudo é conversa. Cruzeiro, Botafogo, eu tô te falando, se for bem, os caras não vão botar esse dinheiro. Não vão botar 400 milhões. Eles vão ser pagos normalmente. Qual é o maior problema do Cruzeiro e do Botafogo para essa turma, Ronaldo, todos estão assumindo? São as dívidas para trás. Que alguém vai ter que assumir um dia. Se a SAF não vai assumir agora, vai assumir daqui a 10 anos. O rombo é maior. E essa dívida que é de 1 bilhão, ela vai para 10 bilhões. Os juros, enfim, correções. E aí você quebra mais o clube. Então, eu tenho que esperar, eu tenho que ver. Eu acho que a SAF no Brasil, ela deveria vir. Nenhum clube me deve, tá? Me deve o Cruzeiro aí, que é muito pouco, uma mixaria em relação ao que é o futebol. Muito pouco mesmo, um salário, né? Mas assim, deveria ter um acordo entre a SAF, porque a SAF entra, não vou pagar, é o clube, daqui a 10 anos e o buraco é mais embaixo. Aí você fica com a SAF e quebra um clube como o Cruzeiro, como o Botafogo, que tem uma história no mundo, que jogou os maiores jogadores de todos os tempos. E que envolve paixão, né? Claro, então eu acho que isso aí tem que se repensar e fazer um acordo. Fazer um acordo, irmão, para pagar as dívidas. Tem jogadores que estão há 10, 15 anos que não receberam esse dinheiro. Aí vão esperar mais 10 anos? Então é tudo muito complicado e precisa ser acertado. A justiça brasileira já começa a dar ganho de causa para que a SAF pague a esses jogadores que estão há 10, 15 anos. Né? Então a gente tem que repensar muito bem. Agora eu acho que o futebol brasileiro vai mudar muito com a chegada da SAF, porque é uma outra mentalidade, o dinheiro vem de fora, eles vão começar a disputar com as pessoas que vão contratar jogadores do mesmo nível financeiro. Que eu te falo, vamos dizer, o Bragantino, hoje, o dinheiro vem da Red Bull, tá? Vem um cara aí, eu quero 10 milhões, isso não vendo. Isso aí eu boto no meu clube. Eu vou vender por 30, aí é outra coisa, 10 para 30 tem uma diferença. Então a gente vai começar a lutar, não digo de igual para igual, porque o volume deles é muito maior, mas ter um dinheiro mais forte entrando nos clubes, nas SAFs, e que consiga organizar isso. Então é isso que eu espero, que o futebol brasileiro mude. Eu confio na SAF, mas tem que ter realmente essa conversa entre todos. Até porque o Brasil vende muitos jogadores. Eu vou chegar lá. Né? E isso é fundamental. Não venha isso, não. O investidor não vem aqui porque é bonito, não. O cara do Botafogo veio, no outro dia ele deu entrevista, e eu tô assim, gostei da postura dele, gostei muito, e ele fala, olha, eu tô encantado com o futebol brasileiro, com a torcida. E ele vai se encantar mais. O torcedor brasileiro está sofrido. E quando vem para organizar, pagar em dias, como é o Botafogo hoje, o torcedor fica feliz. O Vasco, pagando em dia. Então, o Flamengo já vem pagando há muito tempo. Então, isso é muito bom para o clube. Então, essa organização da chegada da SAF vai ser bom. Já que a gente entrou nesse assunto SAF, para quem não conhece ou não está ainda familiarizado com esse termo, SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. Na realidade, é transformar um clube, que é uma associação sem fins lucrativos, num clube empresa e que vai pagar impostos. Né? Quer dizer, hoje, pelo que nós pesquisamos, o único clube, que não é um clube, mas uma única entidade de futebol que paga imposto é a CBF. Isso aí. As outras entidades de futebol não pagam impostos. Hoje já estão pagando, tá? Hoje entraram
em alguns acordos, estão pagando e tem que pagar, não tem jeito. Até porque é uma movimentação absurda de recursos, dinheiro, representa no PIB muito pouco. Milhões. Enfim, no Brasil, enfim, de entrada. O futebol brasileiro, Ricardo, pelo estudo da Fundação Getúlio Vargas, movimenta 16 bilhões de reais em transações de futebol. Quais são os benefícios da SAF, no seu real entendimento, para um clube virar empresa? Bem, eu acho que o benefício dela, a primeira coisa é a dívida dos clubes. Não tem como pagar. Nenhum clube brasileiro, a não ser um Flamengo que está aí fazendo essa gestão com a torcida, é muito difícil. Quer dizer, a dívida do Atlético Mineiro, que entrou uma turma que coloca dinheiro, é mais de 1 bilhão. A dívida do Cruzeiro é mais de 1 bilhão. A dívida do Botafogo está aí 800, 900, Vasco 700, São Paulo 600, 700. Entendeu? Porque é muito bom quando você tem um Flamengo. A única gestão diferente do Brasil é do Flamengo. O Flamengo, o Bandeira chegou, colocou a casa em ordem, de austero. Primeiro, a gente tem uma torcida que compra e isso é ótimo. E a gente tem venda de jogadores. Seguraram aí 2, 3, 4 anos, colocaram a casa em ordem e fizeram um Flamengo forte. O Palmeiras não. Um cara que tinha muita grana, que disse, quanto é a dívida? Eu vou pagar 30 milhões, vamos reerguer o Palmeiras, né? E reerguer o Palmeiras e hoje está, né, como a presidente, uma pessoa que tem muito dinheiro, a Leila, muito dinheiro, a gente sabe disso, e que está investindo no Palmeiras, mas ela tem uma dívida lá dentro. A dívida é do Palmeiras com ela. Ela, até agora, que eu não sei se ela liberou, porque é mais de 300 milhões, essa dívida. Que ela, fora o patrocínio que ela bota de 100, colocava de 100 milhões. Ela, como presidente, agora assumiu esse ano, eu não sei como é que vai ser. Então, a gente tem que esperar para ver, mas eu acho que a SAF ela veio para isso, para ajudar a equalizar essa dívida tão grande. Só que essa dívida, eles não estão pagando. O Flamengo está pagando. Palmeiras, alguns clubes estão pagando. Tem clubes no Nordeste, como o CSA, eu conheci o presidente, Rafael Tenório, hoje ele é senador, né? Ele hoje não está como presidente, ele equalizou a dívida do CSA. Ele pagou as dívidas em 4, 5, 6 anos de clube. Falou, eu tenho condições de pagar. Não foi dinheiro dele, não, é do clube. Então tem sim, tem que se organizar. É o que falta. É o que falta, essa organização séria. E a SAF veio para isso, porque essas pessoas são muito sérias. Nenhum torcedor vai aguentar mais amanhã dizer, olha, entrou a SAF e deixou a dívida ele não vai aguentar, eles são obrigados a pagar salário em dia. Não, daqui para frente tem que ser tudo em dia. E daqui para trás tem que ter um acordo e para ver, porque essa uma dívida, se não pagar, ela vai aumentar. É empresa, né? Empresa. E tem um patrimônio do clube nisso tudo. Então a gente tem que pensar bem, organizar bem, mas a SAF veio para isso. Eu acho que veio sim para organizar os clubes. Eu vi até E potencializar. né? Eu vi até o Mano Menezes falando, e eu concordo com ele, o treinador. A SAF entrou e não vai pagar nada do que se deve para trás. Isso é um erro corretíssimo. Essa dívida, ela tem que ser paga. Porque eles não estão pagando a dívida. Não estão pagando essa dívida. Essa dívida, eu não vi nenhum clube ainda dizer, entrou, já paguei. Não, eles estão... Só estão investindo para frente. Eu não sei o que... É porque você tem que estar lá dentro. O que o Botafogo se pagou, pelo que eu vi, ainda não vi nada. O que o Botafogo fez foi pegar um dinheiro e colocar a casa em ordem de dívidas para trás. É desse ano com os jogadores, como o Vasco. O Vasco hoje, parece que a 777 colocou 50 milhões, coloca a casa em ordem. Porque quando a gente entrar em julho, a gente quer a casa em ordem. E aí deixa com a gente. Mas tem muita coisa para trás, pesadíssimas. Ricardo, isso me traz agora, e você está envolvido no futebol há muito tempo, a SAF e os investidores olhando também para times menores. Muito. Né? Porque são poucas dívidas, são times de marca, são times com, evidentemente, pouca torcida, mas são times tradicionais e que têm patrimônio. Estou falando aí do América, do Bangu, né? Quer dizer, como é que você vê isso? Eu vejo isso... A gente está falando de milhões aqui. Se eu não me engano, eu vou te chutar por baixo, mas é mais. 70% a 75% do jogador brasileiro ganha 2 salários mínimos. Uau! Essa empolgação de milhões... E a minha luta é por essas pessoas. Juro a você. Porque os milhões, o Flamengo nunca vai deixar de faturar. Os milhões, clubes como o Corinthians, todos vão ter. Agora uma boa parte desses jogadores que são de base... são criados nesse time menores. Pequenininho. Vem do Bangu, vem do Madureira, vem do Volta Redonda, vem do América, vem lá de Recife. Clubes menores. E algumas pessoas de SAF estão vendo isso. Estão dizendo, opa,
Isso aí é uma dívida menor que a gente pode fazer ficar grande. O Bragantino está aí. Sem sombra O de dúvida. Bragantino está aí. É um grande case, né? Então você pega aqui no Rio, o Bangu. Tem uma história bonita. O Bangu já foi campeão carioca. O Bangu tem uma história bonita. Você pega o América, que tem uma história bonita. Volta Redonda. Então, o Bangu, onde é localizado o Bangu, ótima localização, Madureira, enfim. Então, eu acho que essas SAFs que vêm, elas começam a olhar isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas de SAF, tenho procurado alguns clubes menores. O Nordeste está cheio de clubes que precisam de olhar com carinho, né? Eu vejo o Santa Cruz atravessa uma situação difícil, mas a torcida é maravilhosa. Torcida de Santa Cruz, de quem tem torcida grande, com o tempo isso vai se pagando, porque ela abraça o clube. O que essa torcida quer? Organização. Tem muitos clubes que jogadores ganham salário. Tem muitos clubes que vivem com 60 mil ou menos, exatamente 60, 70 por mês de folha. Uau! E não recebem. A minha grande luta hoje é para ver esses clubes pequenos, menores, bem, para que ele dê uma condição de venda a esses clubes maiores de jogadores. Estão matando a galinha dos ovos de ouro, que não é o grande não, é o pequeno. E sem estrutura nenhuma, né? Zero. Alguns clubes têm. Alguns clubes têm, muito poucos, né, que tem essa estrutura. O Nova Iguaçu tem essa estrutura. Que é uma indústria, né? É uma indústria de revelar, do Esportivo Brasil, em São Paulo. Eu não estou falando de clube, não, que estão aí na terceira, são clubes menores, né? O Nova Iguaçu não, é um clube que disputa primeiro, o Esportivo disputa segunda, terceira. Eu fui conhecer lá uma estrutura maravilhosa, o Ituano. Então a gente não pode matar esses clubes. E os clubes grandes têm que ajudar sim na hora de dividir esse dinheiro para que também se revelem. Porque se você vê muitos jogadores revelados, começou aonde? Vai ver onde começou? O próprio Romário começou na Olaria. Eu comecei no Santo Amaro, Recife. Uma equipe que não existe mais, o Vovozinho. Então é tudo muito complicado. Então a gente precisa olhar um parâmetro com cuidado, porque, como você falou, já começam a olhar esses clubes menores. Ricardo, o famoso Match Day hoje, que são o dia da partida, de fato, o que a partida reverbera e traz de receitas em venda de ingressos, em venda de produtos, em venda de bebidas, enfim, no dia do jogo. Você falou muito de torcida. E os números hoje do futebol brasileiro ainda são muito baixos em relação à lotação de estádio, exceto Flamengo, esses grandes clubes que lotam a qualquer jogo. E você vem também de um futebol internacional que é um marketing absurdo num jogo de um Real Madrid. A gente vai chegar lá. O que falta, Ricardo, para a gente ter estádios lotados e um marketing de consumo de um clube absurdo trazendo receita? Bom, a primeira coisa, eu tenho falado muito dessa gestão, que ela tem que ser muito austera, forte e pensar um pouco no torcedor. Às vezes o ingresso é muito caro, mas quer ver uma coisa? O Flamengo não deixa de lotar. O Corinthians não deixa de lotar. E são torcidas que tem pessoas com grana e tem também o lado da pobreza. Sem dúvida, sem dúvida. O Santa Cruz, o time meu, vou te dar um exemplo, Série D. Santa Cruz hoje, a capacidade de Santa Cruz é de 60 mil, só pode usar 20 mil. O estádio tem problema, mas só pode usar. Os 20 mil ingressos, 19 mil, são vendidos. O Botafogo, todo jogo está lotando. Tem uma coisa que se chama empolgação do torcedor, com a chegada da turma do Botafogo, e juntando a isso a organização. O torcedor gosta de ver. 30 anos que diz, pô, o Botafogo está devendo, o Vasco está devendo, o Flamengo, o Vampeta veio aqui, deu entrevista, eles fingem que me paga e eu finjo que joga, vamos embora. Fluminense é a mesma coisa. Isso tem acabado. Pelo que eu sei, o Fluminense está em dia, o Botafogo está em dia, o Vasco está em dia, o Flamengo está em dia. Ponto 1. Aí tu tem que começar a cobrar dos jogadores. As contratações específicas, trabalhar a base, que é o meu trabalho maior em cima da base, porque a base é onde te dá o dinheiro de venda de jogadores, entendeu? Então essa base tem que ser perfeita para que a gente possa subir os jogadores e aí vender e todo mundo ganhar dinheiro, o clube, a SAF, todo mundo junto, ganhar esse dinheiro. Então o que é que falta? Essa organização é simples, essa organização. Só que antes era, meu Deus, vai entrar, vou vender um jogador, 100 milhões, entrou na CBF, bloqueado. Não tem como você viver. Não tem como você viver. Os dinheiros são todos bloqueados. Não pelo presidente atual. Há de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, de 50 anos atrás, de 20, que não foram pagos. E é normal a justiça bloquear. Então eu acho que agora começa a ter um respiro. Como é que você faz? Já está vivendo isso. Olha o Botafogo, estádio lotado. Torcida abriu. E foi de um ano para o outro. Olha o Fortaleza.
Não, foi esse ano. Não, sim, rapidamente mudou. Olha o Fortaleza e o Ceará, o estádio lotado. Olha, gestão, seriedade no trabalho. Você vê os jogos do Fortaleza e Ceará, Libertadores, são maravilhosos no americano. Painéis, uma coisa parece estar fora. Você não acredita daquilo. Eu acredito que a Argentina é um pouco menor, os estádios são lotados, então a gente começa a ter isso, né, os estádios lotados. Por quê? Porque começa a ter uma seriedade e aí você traz o seu torcedor, porque o torcedor é apaixonado. E as pessoas, o torcedor do Botafogo ficou muito pequeno, não vai a público. Eu digo a você, bota um jogo do Botafogo bem, bota 80 mil, ele vai. Não. Já foi isso, no Maracanã, o Botafogo jogou a decisão contra o Juventude e alguns jogos, lotou. Torcedor do Vasco, todo jogo lota. E aí? Primeiro, tem uma coisa, tá? Tudo isso que eu tô falando é bonito, mas a bola precisa entrar, tem que ganhar também. Aí, mas você precisa fazer um bom time também, né? Então o Vasco tá ganhando, o torcedor tá lotando. Lotado. O Vasco, eu tô falando daqui, você vai pegar o Palmeiras, a mesma coisa. Flamengo há muito tempo é gestão, irmão. Uma gestão séria que o torcedor, quando discute, tá devendo 5 meses, foi para a justiça, dinheiro bloqueado. Ninguém aguenta mais isso. Contamina. O ambiente fica ruim. O cara que ganha 2 salários, 1 salário e meio, o cara que tá ali, o cara da cozinha, o cara... É difícil você entrar num clube. Eu já participei de vários clubes brasileiros nessa situação. É ruim. Na tua chegada, no estacionar do carro, o cara pede dinheiro para pagar a luz, tu entra ali na borboletazinha, mais um dinheiro para pagar a água, aí entra... É muito difícil. Então, quando você organiza, o ambiente fica melhor. Tudo fica melhor. Então, para que isso, mais uma vez, gestão séria para que o torcedor acredite. É um futebol de primeiro mundo, mas uma gestão de quarto mundo. É muito amador. Amador, mas que está mudando. Está mudando. E ela começa pelo Fluminense, pelo Flamengo, com a Era Bandeira. Ricardo, você teve a experiência de jogar em times internacionais. É muito grotesco essa diferença de gestão de um Real Madrid, evidentemente. Quer dizer, a gente estava falando antes de começar que o nosso desejo, o sonho, e a gente tem competência para isso, né? É chegar a esse nível, não só nos dias de jogos, mas também nos dias que não há jogos, os estádios estão lotados de visitantes, visitando museus, comprando produtos. Eu não vejo isso aqui, exceto um Flamengo, eu não vejo isso aqui. É de fato a gestão que falta? O que falta mais? Isso aí, gestão mais e o marketing ser mais. Também precisam dar uma qualidade maior as pessoas que são contratadas de marketing. Eu já conversei com alguns que, me desculpe, não tem condições nenhuma de trabalhar num clube. Porque o cara acha que a gestão, o cara é do marketing, do futebol é diferente. Você move com paixão. E milhões. Então você tem que entender o torcedor. Porque quem compra é o torcedor. É o torcedor do Flamengo, é do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo, do Santa Cruz, do Fortaleza. Então você tem que mexer e tocar nele. E quando a coisa está organizada, você toca. E o torcedor chega junto, irmão. Sem dúvida, sem dúvida. O torcedor chega junto. Agora não pode, vamos fazer um marca. Vendeu 10 mil camisas, aí, podendo vender 100 meses. Não tem camisa, daqui a 6 meses. Vai no Real Madrid, é uma máquina. Vai lá no shopping e... Impressionante. Uma máquina, aquilo ali é uma máquina. Tem, não tem, amanhã tu tem, mas pode vir que tem. Os caras é uma máquina de fazer dinheiro. Impressionante. Só que uma coisa que também que eles fizeram, que a gente começa a pensar, junto com o CBF, todo mundo, que é internacionalizar, né, o futebol brasileiro. A gente fala muito bonito, aqui é penta, mas ainda estão muito aquém. Você sabe, eu joguei no Real Madrid, então... Na minha época um pouco mais, mas hoje com a internet, tudo mudou, irmão. Você tem que buscar... O futebol inglês é o mais caro. O futebol inglês é o mais caro, disparado, é bilhões que se gastam. Mas quando morreram aqueles 100 pessoas ali naquele desastre em Liverpool, pisotearam ali aquele jogo, muitas pessoas, né, do jogo do Liverpool, eles falaram, gente, a gente precisa recuar. Prenderam o Rolling, deram o qual. Você vê o futebol inglês, é aberto. Tu assiste o jogo aqui, o cara tá ali, o cara tá passando na tua frente. Entra ali, tenta fazer alguma coisa com um jogador. Tu nunca mais vai ao estádio, mano. Nunca mais tu entra. Mataram, mas agora vai botar grade. Não vai botar grade, não. As leis vão ser pesadas. As leis aqui no Brasil, me desculpa, é fraquíssima. Muita gente mataram o nego aí, o nego tá solto. E fica por isso. Lei pesada. Deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo. Você foi tetracampeão no momento do futebol brasileiro fantástico, onde eu, na minha
na minha, não juventude, né, mas no meu lado adulto, a gente vibrava e não perdia um jogo da seleção brasileira. Eu tenho comentado isso muito. Hoje a garotada e até os adultos não tem mais aquela paixão que a gente tinha há 20 anos, 25 anos atrás. Eu queria te perguntar o porquê. Quer dizer, o futebol, a CBF hoje com um caixa absurdo, com estrutura que não tinha na tua época, uma estrutura absurda para todos os gostos, mas não consegue entrar no coração do torcedor. Hoje, jogos da seleção brasileira em alguns vazios, em alguns locais não lotados, né? Diferentemente da tua época. O que está faltando? É marketing? O que falta? Não é marketing, se deteriorou. Com tudo isso que você está falando, a arrecadação é absurda, de 1 bilhão da CBF, né? Em direitos de TV e tudo mais. A CBF ganha muito dinheiro com a seleção. As pessoas ficam falando, campeonato brasileiro, ali organiza, mas o dinheiro da CBF vem da seleção brasileira. Mas e essa paixão? Por que falta? Falta, aí eu vou te falar. Uma das que eu acho, tá? Já que tem muito dinheiro, né? Se distanciou do Brasil. A gente só joga eliminatórias. A gente faz um amistoso no Brasil. Fazer por ano, pelo menos 2 amistosos no Brasil. Trazer o nosso torcedor. Na época Brasil, Uruguai. A declaração dos jogadores também tem que ser mais forte. Estamos aqui. Os argentinos são muito bons nisso, de marketing. Fala um pouquinho. Torcedor da Argentina, eu joguei lá. Ele puxa muito pro lado dele. Puxa mais do que a gente. As declarações são mais fortes. A gente ama isso aqui, a gente ama isso aí. São mais patriotas. Eu acho, as declarações, eu acho. Aqui é declaração, não, a gente gosta do Brasil, é bom estar aqui, nós somos brasileiros, não, a gente precisa mais. A gente precisa trazer os jogadores nas declarações, trazer de novo. E como é que se traz? Também ganhando, né? A gente estava um pouco esquecido e a gente trouxe tudo isso porque 94 campeão, 98 vice, 2002 campeão. No prazo de 10 anos, 8 anos, ganhamos 2 Copas do Mundo. Então, ganhando, você muda esse pensamento, mas precisa, porque a gente é um povo sofrido, né? Com problema o mundo inteiro, guerras, pandemias. A gente é um povo sofrido e o brasileiro, a gente tem muita pobreza. Um país analfabeto, que o meu grande problema hoje aqui, eu falo sempre, a gente fala muito em alimentação, comida, mas para mim é educação, em primeiro lugar, porque com a educação você move todo esse país, uma educação dada, né? Eu mesmo, futebol me educou, mas eu me eduquei da minha época com bons professores, foram importantes, desde como jogador, como também nas escolas. Como ser humano eu também. praticava esporte na escola, eu praticava. Então isso está voltando um pouco, mas muito pouco. Não é só Rio, não é só São Paulo. É o Nordeste, é o Norte, é o Sudeste, Centro-Oeste. A gente precisa, o Brasil é muito grande, todo mundo fala, o Brasil é muito grande. Não tem problema nenhum, desde que se organize. Que tem pessoas sérias, eu mesmo trabalho com escolinha de futebol, eu inaugurei 8 escolinhas, a gente cuida de 800 crianças lá, e eu tenho mais um ano em Recife, né? A gente colocou essas escolinhas na zona, no interior de Pernambuco, e a primeira coisa que eu falo em todas as reuniões das minhas escolinhas, vocês não são obrigados a ser jogadores, vocês são obrigados a ser homens. Todo mês eu quero ver a nota de todos. Se um jogador tiver muito mal, garoto, eu não quero para minha escolinha, porque é muito jovem. Se ele for bom de bola, eu digo, é isso que você quer, vamos tentar botar no clube, mas aqui não. Por quê? Eu não sei se um jogador, de 1000 crianças, um vai ser jogador. 2, 10 seria ótimo. Mas não vai ser. Mas vão ser homens. E essa cobrança, ela é minha. Eu não vou esperar ninguém para fazer. Eu não tenho um partido político, vou me abraçar. Eu não quero isso comigo. Eu vou ajudar, eu vou votar, já sei. Quem vai votar? Eu sei, eu não vou falar. Se você fala que você é Lula, você é ladrão. Se você fala que é Bolsonaro, você é assassino. Todo mundo te xinga, não te tem respeito. As redes sociais hoje é uma ingratidão. É claro que eu participo, mas nunca xinguei ninguém, nunca. E não vou xingar, sou muito xingado por tudo. Até na roupa que te veste, as pessoas te xingam. Então falta um pouco de respeito. Mas a minha parte com o Brasil eu vou fazer, irmão. Eu vou fazer da minha maneira, não quero saber, vou precisar de ajuda, vou atrás das pessoas, quem puder me ajudar vai me ajudar, mas eu vou tentar tudo aquilo que o futebol me deu retribuir. Então é isso que eu quero. Deixa eu voltar um pouquinho até para o nosso tema, que é marketing, né? Falando um pouquinho da seleção brasileira, que é a nossa paixão.
Então você acredita que há hoje está desconectado o jogador atual com a torcida. Está muito distante. Quer dizer, hoje se tornaram grandes celebridades com cifras, nada contra absolutamente, porque geram resultados. Mas está muito distante. Eles vêm da Europa, jogam, nem ficam no Brasil, vão embora, enfim. Eles amam o Brasil, tá? Irmão, eles amam o Brasil, os jogadores. Eu tenho conversado, isso faz parte de tudo isso, tá? Mas aí eu te pergunto, o amor, o carinho, vamos dizer, eu falo sempre, o Schumacher, né, que teve um problema, né? Como o Ayrton Senna faleceu, eu digo, tantas pessoas que ganharam, o Schumacher ganhou, se eu não me engano, 7 competições, 7 títulos mundiais. Tá no sangue, irmão. Cristiano Ronaldo e Messi, há mais de 15 anos, vem mantendo os maiores do mundo. Tá no sangue. Né? Eu digo, não estou falando que o jogador brasileiro não tem. Ele tem, ele gosta. Mas é uma distância enorme. A gente precisa trazer. E como? Eu já te falei. Uma delas, jogar mais no Brasil. Não só eliminatórias. Não deu para ser... Tem um jogo amistoso, não é? Está pensando só em dinheiro e estamos esquecendo o torcedor. E está muito desconectado. Muito. As pessoas veem, o estádio vai jogar eliminatória, está lotado, tudinho, mas se tu pegar... Eu tenho muitos amigos meus que falam, o Brasil vai jogar, ele nem sabe a data do dia. É verdade. E são pessoas que gostam de futebol. Eles preferem acompanhar o clube. É verdade. O Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Que é a paixão, de fato. Que é a paixão maior. E que todo mundo tem, sempre foi, o primeiro lugar, o clube. Mas tinha uma paixão na seleção brasileira. E isso a gente tem que resgatar. E isso é um trabalho da CBF. Eu lembro, da CBF e dos jogadores. Eu lembro que na sua época as ruas eram pintadas, tinham prazer de pintar a rua, de botar a bandeira do Brasil em tudo que é lugar. Hoje acabou isso, Ricardo. Acabou. Você vai para a Copa do Mundo e nem sei quem vai jogar, onde vai jogar. Então eu acho que a CBF tem que se alertar, porque cada vez mais, quer dizer, a sua área de marketing... E uma área de marketing boa. A CBF faturava aí 300 milhões, hoje fatura 1 bilhão, irmão. E tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso. Então eu acho que fica aqui esse alerta, porque não adianta termos um futebol brilhante, altamente vendável, mas falta a paixão, está faltando o amor que há 20 anos atrás, e isso na tua época, quando você foi tetracampeão, as pessoas lotaram as cidades para te receber, para receber os jogadores, era choros, e hoje a gente não tem mais isso. Então vamos se ligar, porque quanto mais paixão, mais recurso, mais resultado, evidentemente, mais marcas virão. Ricardo, o futebol, como a gente vem falando, é um grande negócio, movimenta bilhões de reais no Brasil, e você que está aí cada vez mais na área de marketing, como é que é essa relação, como é que é esse entendimento da área de marketing de empresas com o futebol? Você é comentarista de televisão, né, de futebol. As marcas estão vindo para o futebol, estão olhando o futebol. Como é que você vê isso? Não, estão vindo e estão vindo forte. O futebol brasileiro se vende muito, né? É uma potência. E o clube estando bem, a tendência é um crescimento muito grande dessas marcas, né? O futebol brasileiro ele tem uma marca que é o pentacampeonato. Isso é uma história muito bonita. O pentacampeonato do Brasil é o único do mundo. Quando você pega essa relação de futebol, não tem no mundo como você falar Brasil. Tem que se falar assim. Quem são os campeões mundiais? Uma vez eu fui participar de um evento e um holandês me abraçou. E aí? Deu um abraço e falou assim para mim: Ricardo, eu queria falar uma coisa. Falei, pode falar. Meio arrastado, ele falou: eu estou te abraçando forte por um motivo. Eu não sou campeão do mundo. Que interessante. E a Holanda é um país que tem futebol bom, tradicionalista, mas nunca ganhou uma Copa do Mundo. Então, quando ele me passa aquilo, eu falei, caramba, ele tem razão. No mundo, tem 8 bilhões de habitantes. Vivos campeões do mundo não tem 400, irmão. Caramba. Você sabe que toda essa construção para a CBF, aí vou falar do marketing, ela tem graças aos títulos. A CBF ela precisa olhar com mais carinho, eu falo de coração, aos seus ex-jogadores, aos seus ex-campeões do mundo. Porque ela tem tudo isso, porque é pentacampeão do mundo. Isso deve aos títulos de 58, de 62, de 70, de 94, de 2002, entendeu? Então isso é muito importante.
Então eu acho que esse marketing eles têm que se acelerar mais, mas cada vez mais buscar esses campeões do mundo. Em 8 bilhões de habitantes, não tem 400 jogadores vivos no mundo, contando todos os títulos mundiais. Não tem 400 vivos. É isso, é uma história... O Brasil, se eu não me engano, são 66 jogadores vivos. Alguns morreram, foi de 58, 62. Então precisa se olhar assim esse marketing com carinho. O maior faturamento dos clubes ingleses não são com venda de jogadores, são com marketing. Venda de televisão, venda de camisa, aquilo que eu te falei. A Inglaterra, quando teve um problema seríssimo, a morte dos jogadores, daquele jogo do livro, ela partiu. O que ela fez? Vamos vender fora? Japão. O Real Madrid era conhecido no mundo inteiro, se fortaleceu com a com a compra do Beckham. O David Beckham, o dinheiro dele arrecadado, sabe de onde veio? De camisas vendidas dele no Japão. O Beckham ele foi vendido para os Estados Unidos quando ele foi jogar lá. Foi vendido, o contrato dele, quem pagou? Venda de camisas. Isso se chama marketing. O que é que eu digo o negócio? O torcedor brasileiro, ele hoje, você pergunta, olha na camisa, tu pega 10 garotos, um talvez com a camisa do Flamengo, 2 do Corinthians, 6, 7, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Impressionante. Então a gente precisa resgatar isso. E as isso. escolinhas aqui. Também. Escolinhas do Barcelona, do Real Madrid. A gente sabe, eu visitei, até em função da internacionalização das marcas do futebol, times que estão ganhando muito. Juventus tem um CT, uma academia de futebol na China, em Miami, também, que é um negócio absurdo. Também. Aí eu te pergunto, o porquê não o Brasil? E a gente que é pentacampeão. E por que não o Brasil? Porque a gente não valoriza isso. Ricardo, eu estava perdão em mim, só para não faltar a informação, eu estava em Miami e olhei uma faixa, não era nada absurdamente bem feito. A Academia de Futebol da Seleção Brasileira com a marca da CBF. Era vergonhoso. Não se chega aos pés do mínimo da capacidade de nós termos a marca da seleção brasileira, a marca do futebol brasileiro, sendo bem trabalhado externamente. Por que isso, Ricardo? Porque, como eu te falei, a gente precisa trabalhar mais tudo isso. Estou te falando que a gente é pentacampeão, a gente precisa acelerar isso mais. A gente fala muito, o futebol brasileiro é muito reconhecido no mundo, e se você perguntar onde se sai mais jogadores, a venda de jogadores anualmente, na América do Sul, no mundo, é o Brasil. A CBF tem esses detalhes. É o país que vende mais, empresta mais jogadores. Então, a gente precisa acelerar tudo isso e mostrar o valor do futebol brasileiro. A gente ainda vende muito pouco o nosso futebol brasileiro e ele tem melhorado. Por isso que eu digo, a chegada da SAF no Brasil, ela é importantíssima. Ricardo, está aí o exemplo da NBA. Isso aí. Está aí o exemplo da Fórmula 1, que são produtos extremamente bem trabalhados em marketing e que se consome absurdamente. Será que a gente está chegando próximo a uma NBA? Estamos muito longe ainda. Eu fui na NBA, eu participei eu vi alguns jogos da NBA. Nada é igual àquilo. Que é um espetáculo. Porque você quer ver uma coisa? Você chega num campo, a gente precisa mudar o conceito. O torcedor chega 1 hora antes. Quando ou chega, fica fora, vai tomar cerveja, não barato, tem nada. É absurdo. Antes de assistir a preliminar, hoje não pode jogar porque não prejudica o campo. Você não tem nada para o torcedor. Ele entra 10 minutos antes porque a cerveja lá fora é mais barata. Mais barata, aí já entra bicado. É isso aí. Cheio de cachaça. É isso aí. No lombo, você não tem uma diversão. É isso. É impressionante. É impressionante. A gente precisa mudar. Então, você também tem que dar ideia que você faz parte desse marketing e trazer as ideias. A gente sente muito porque é um potencial tão grandioso. Muito. Com um produto, como você bem falou, nós somos pentacampeões mundiais. Meu Deus. Ninguém foi. Ninguém. Tá certo? E a gente vende ainda muito, muito mal. Então, o que falta de fato, e sem a menor demagogia e respeito a quem trabalha, mas está faltando marketing. Está faltando olhar para o marketing com muita competência, porque há dinheiro. Diferentemente de outros locais que falta verba, aqui tem dinheiro, aqui tem muito dinheiro, mas está faltando marketing e pensar grande.
Pensar grande. Nós somos o maior do mundo. Onde você chega, aonde o Brasil chega, aonde um jogador brasileiro chega, ele, além de aplaudido, ele é venerado. Muito. Tá certo? E a gente não pode ter, desculpe, de 10 crianças, 8 usando camisa de clube internacional. Tá errado. Tá errado. Tá faltando marketing. Ricardo, falando em criança, você tem uma história fantástica. E o sonho de qualquer brasileiro, de todo brasileiro, pelo menos no meu entendimento, é ser jogador de futebol. Né? A gente começa batendo nossa bola, a gente jogou futebol com bola de meia, nem tem mais isso. E o sonho da garotada é ser jogador de futebol, ou até, pensando no nosso tema, um empresário do mundo do futebol. Claro. Qual é a tua dica? Porque hoje a gente leva o programa para muitos estudantes, para muita garotada. O programa tem aí uma penetração muito forte nas redes sociais. Qual é a dica que você deixa para essa garotada que quer jogar futebol profissionalmente ou quer ser amanhã um grande empresário de futebol? Bom, em primeiro lugar, se quer ser jogador de futebol, se dedique muito. Ser jogador de futebol, já te contei, 70% a 80% ganha 2 salários mínimos. Porque todo mundo sonha ser Neymar, todo mundo sonha. Você imagina, a gente fala mais de 2.000, 3.000 clubes no Brasil. A gente fala 20 clubes da Série A, 20 da Série B, C começa a ter problema, D ainda é muito mais. A gente está falando de... É uma loucura, gente. Loucura. Então, primeiro, quem quer ser jogador, se dedique. Vão ter os problemas no meio do caminho que você tem que superar. A maioria dos atletas, eles são de pessoas humildes, como eu, de empregada doméstica, de pessoas humildes. E pensar, não deu, eu preciso estudar. Por isso que nas minhas escolinhas eu falo, primeiro lugar está a educação. Eu gosto de ver as notas, por quê? Não vão ser todos atletas jogadores de futebol. Mas pode ser um médico dentro do futebol. Um executivo. Pode ser um executivo dentro, mas para isso precisa estudar. O futebol mudou muito, irmão. Marcelo, o futebol mudou muito. Por quê? Hoje em dia se corre de uma maneira, na minha época se corria muito menos. Então a preparação física ela mudou e para isso precisa estudo. O treinador ele estuda muito. E um jogo do treinador hoje ele não faz, me pegaram de surpresa, é mentira. Porque tem informações na internet. E para isso precisa estudar. Então é isso que eu falo. Eu acho que é muito importante, mas muito mesmo, o estudo para essas pessoas que querem ser jogadores. Não deixem de estudar e façam cursos. A CBF aí está fazendo vários cursos fora também, porque é fundamental. Né? Pessoas hoje muito humildes, às vezes não têm condições de pagar um curso, mas entra na internet, tem muitas informações. Por isso que eu digo, o estudo ele é fundamental. Também hoje, a fisiologia que não tinha. Ela entrou no futebol. A fisiologia hoje ela é fundamental. É claro, não esquecer o ex-atleta, né, que conhece o seu corpo, que vai falar com o atleta atual, de como posicionar essas questões táticas. Mas o estudo ele entrou com tudo do futebol. Mas com tudo. A fisiologia na minha época ela não... Hoje você faz um exame no dedo ali de sangue, tira um sanguezinho e diz, ó, a taxa está alta, não coloca para jogar. Que pode ser que ele tenha um estiramento. Isso é estudo, irmão. Não é futebol, é estudo. Então tudo isso mudou e veio para melhorar o futebol. Ricardo, você é um grande palestrante motivacional. Eu sei, e até pela tua competência, você em momentos críticos de times de futebol, chama o Ricardo para motivar essa garotada. É uma área que você também se dedica muito. Até porque são jovens atletas com muitas dificuldades. Você bem disse que vem de muitos problemas. Você sente isso? A garotada hoje do futebol que está jogando, ela ainda falta esse preparo psicológico? Como é que você está vendo isso? Porque quando você chega lá, você anima esse pessoal. É isso aí. Mas assim, mudou muito o futebol na base também. A gente tinha dificuldades, a gente nem chuteira tinha. A gente jogava com chuteira chamada Quixute. É verdade. Que era bom para tudo. Tu ia pra festa de 15 anos, casamento com Quixute. Você ia jogar, treinar. O Quixute é uma maravilha. Ele rasgava lá em cima, mas embaixo. Impossível aquelas travas. Não tem mais Quixute, né? Eu acho, né? Não tem. Entrou um Quixute moderno aí, isso não existe. Esse Quixute que eu vi, isso não existe. Né? Então, tem esses problemas. Mas assim, o atleta hoje, o garoto, ele tem um apoio maior. Ele tem um apoio maior dos clubes, né? Quando ele vai bem, quando ele joga bem, quando ele treina bem, né? Ele é acompanhado, principalmente os times grandes. Né? Por isso que eu estou te falando, falando da SAF entrar nesses clubes menores. Porque esses grandes jogadores, e tem muitos jogadores que param no meio do caminho, que não aguentam. E Ricardo, é interessante,
a gente que roda também um pouquinho no futebol, e tem um exemplo claro agora que é um sucesso nas redes sociais, que é o Luva de Pedreiro. Que fantástico. E você vê que um garoto surgiu lá do interior, acho que da Bahia, né? Num campo de terra cheio de buraco, que domina a meia bola, que bate bem na bola, e isso acontece no Brasil inteiro. Quantos luvas de pedreiro temos aí? Né? Quer dizer, as nossas condições de futebol... Falta oportunidade. Que faltam oportunidades. E as nossas condições de treino, de preparação, para essa garotada que está começando, nem se compara com o futebol internacional. E mesmo assim a gente é vitorioso, não? Muito, muito vitorioso. O que falta é isso, é dar uma qualidade de vida maior ao nosso povo brasileiro, dar qualidade, estuda essa garotada, e como você falou, mas o Luva de Pedreiro, a gente vê assim, como o Ney Silva, é um que também faz futebol com a turma, é assim, é 1 em 1 trilhão. Cara, impressionante. É muito pouco, né? É muito pouco. Talvez ele tá ganhando o dinheirinho dele, vai ganhar muito mais porque ele merece, mas talvez você bote no campo e ele não seja um jogador de futebol. Né? Porque ser jogador de futebol necessita muita coisa, né? Então, ele hoje é um garoto carismático no mundo. Impressionante. Ele ganhou o mundo. Não, ganhou o mundo. Ele ganhou o mundo. Todo mundo recebe ele. Impressionante. Né, de portas abertas. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente precisa dar uma qualidade maior ao nosso atleta, e tá dando, tá? Melhorou, mas a minha preocupação ainda, volto a dizer, não são nos grandes, são nos pequenos. Sem sombra de dúvida. Precisa dar uma qualidade maior. Ricardo, falando um pouquinho agora das leis que incentivam o esporte, as leis federais e estaduais, e que são extremamente importantes, né? Quer dizer, para as escolinhas de futebol, mas eu vejo ainda muito aquém do potencial que pode se explorar. Como é que você tem enxergado isso? Ainda falta, não investimentos até do governo, mas de marcas olharem para isso para incentivar o esporte? Exatamente, é importante. É a criação. Hoje, essas leis de incentivo, né? É muito importante dar e cuidar dessa garotada. Né? Cuidar dessa garotada. Agora, um trabalho sério, um trabalho que você possa estar dentro, olhando. E por isso que eu digo, você tem que colocar o ex-atleta, porque ele tem um conhecimento de futebol. É uma experiência, não só do futebol, como do basquete, do vôlei. Você tendo esses ex-atletas, a tendência é um crescimento nessa geração, desses jogadores tão jovens. Né? A internet, eu sempre digo, colocar a internet está aí, é uma coisa muito boa, mas também perigosa, mas assim, que você pode analisar. Então, essas leis, o que falta às vezes também são projetos, é colocar em ordem e colocar para que pôr em prática, né? Para que as coisas funcionem bem. Sem dúvida. Estamos terminando, chegando quase a 50 minutos. Ricardo, o VAR melhorou ou piorou o futebol? No Brasil piorou. É uma confusão. Eu acredito no VAR, eu gosto do VAR. No mundo inteiro a velocidade ela é incrível. Outro dia teve no Brasil um jogo, demorou um pouquinho, eu vi os repórteres reclamando, tá demorando. Aí disse, não, mas isso aqui é mais rápido do que o Brasil. Então precisa melhorar no Brasil. O VAR aqui é a lenha? É a lenha, é a lenha. Aí toda vez que você vai conversar com os caras, o VAR nunca... É impressionante, demorar 15, 10 minutos, impressionante. Esfriou todo da linha, esfriou o jogo. E sabe o que é incrível? Aí o cara diz, gol, aí parou. Aí não, aí o cara para. Aí depois de 5 minutos, gol... Perdeu toda a graça do futebol. Então, precisa melhorar, é a velocidade. Eu gosto do VAR. Ricardo, estamos terminando. É um papo rápido, mas muito eficiente, como você. E eu queria deixar aqui as câmeras e toda a nossa audiência à sua disposição para que você, hoje, que é um profissional da área de negócios e marketing do futebol, deixe o seu último recado e que a gente tenha um futuro brilhante, não? É o que eu espero, amigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A única coisa que eu quero falar é o seguinte, é que acredite no futebol brasileiro. Precisamos dessas empresas, precisamos de ajudar o futebol brasileiro, não é só críticas. Eu acho que o futebol brasileiro tem um potencial muito grande, mas precisamos se unir mais. Agora estava para ter uma Liga Libra, né, aí no Brasil, e que não deu certo. Cada clube quer ganhar muito mais e não deu certo. Isso é ruim para o futebol brasileiro. E que são ligas lá fora fantásticas. E que se uniram e deram certo. Aqui cada um pensa no seu umbigo. Então fica muito difícil. E a gente espera um futebol brasileiro cada vez melhor. Bem, Ricardo, eu queria te presentear, por favor, com um livro que eu escrevi na pandemia e que fala de marketing, fala de experiências de marketing, mas fundamentalmente num tema e em 2 temas que eu acredito muito, a evolução e uma marca. E eu acredito que evoluir, a gente está aqui para evoluir e cada um é uma marca pessoal, uma marca que todos compram. E você é uma marca do futebol, uma marca
requisitadíssima, respeitadíssima. Cara, eu Marcelo, quero te presentear aí para que você tenha uma leitura muito didática, mas que tenha mais sucessos no mundo do marketing. Obrigado. Ricardo, muito obrigado. Desejo muitos e muitos mais sucessos para vocês. Você é um cara vitorioso, além de medalhista tetracampeão do mundo. E é isso, falamos um pouquinho hoje aqui no programa Marketing Business de futebol, desse negócio futebol, com o Ricardo Rocha, quem é um expert nesse segmento, não só como jogador, que foi brilhante, como também hoje um profissional da área de negócios e marketing, que vem se destacando, se despontando muito e tendo muito sucesso. Terminamos aqui diretamente dos estúdios da TVC, da TV do Correio da Manhã, o programa Marketing Business. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, tchau!